Olá, gente. Olá, meninos. Sejam bem-vindos mais a uma aula, nosso encontro aqui, certo? Vocês estão percebendo que as nossas aulas estão sendo bem interativas, bem participativas, e você deve participar também, certo? Hoje, no nono ano, nós vamos falar de um assunto que também parece ser meio complicado. Os alunos acham complicado, mas é um assunto tão bom, tão leve, quando nós sabemos identificar alguns contextos. Hoje nós vamos falar de período composto por coordenação. Período composto por coordenação. Primeiro, vamos lá entender. O que é período? O período é a estruturação da frase, é a oração. E o que é oração? Oração é aquele contexto que tem verbo. É toda a frase que contém verbo. Frase é tudo aquilo que eu posso falar. Pode ser só uma palavra, como pode ser um amontoado de palavras. Porém, o período consiste na oração. Quando eu só tenho uma oração, Maria estuda muito. Eu só tenho um verbo, estuda. Logo, eu tenho uma oração, eu tenho um período simples. Mas se eu dissesse, Maria estuda muito e trabalha à noite, aí eu vou ter duas orações. Maria estuda, primeiro verbo, primeira oração. Trabalha à noite. Logo, trabalha é o segundo verbo, a segunda oração. É aí que nós vamos agora nos deter. Período composto. Ó. Eu tenho duas ou mais orações. Eu posso ter duas simplesmente ou mais orações. Isso é período composto. E quando você estuda período composto por coordenação? Nós começamos o nono ano estudando concordância verbal, período composto por subordinação, e aí as orações são divididas. Ou às vezes o livro inverte, começa com período composto, e às vezes ao período composto por coordenação inicial e o período composto por subordinação no final. Porém, o período composto por coordenação existe quando eu tenho duas orações ou mais, duas orações, e elas podem ser desmembradas. Por isso, coordenação, elas estão coordenadas, juntas, mas não dependendo uma da outra sintaticamente. A dependência ela é semântica, é no sentido, mas não na análise sintática. E você já viu análise sintática, sujeito, predicado, verbo, objeto, complemento, adjunto, certo? Não, quando elas são independentes. Vamos lá para a primeira oração? Maria estuda muito e trabalha à noite. Eu posso dizer simplesmente, Maria estuda muito. Não é necessário que eu diga que ela trabalha à noite. Logo, isso é um período composto por coordenação. E no período composto por subordinação? Já que eu estou falando em coordenação, é bom só relembrar, certo? Para que você não se perca. No período composto por subordinação, nós vamos ter o seguinte, olha. Maria disse que Pedro saiu. Se eu dissesse a primeira oração, Maria disse, está faltando o complemento agora. Então, eu tenho duas orações. Maria disse, Pedro saiu. Uma está dependendo da outra. Uma vai complementar a outra. Logo, isso é um período composto por subordinação, porque está subordinada, dependendo. Já no período composto por coordenação, que é o nosso estudo, nós temos, portanto, a independência sintática. A semântica pode continuar. Semântica é o sentido, viu? Então, vamos ver. Eu tenho aqui essas frases retiradas de jornais. 2.492 pessoas se recuperaram da Covid-19 e outras 10.975 casos foram descartados para a doença. Eu tenho duas orações. Enormes? Sim. A oração não é simplesmente aquele pedacinho curto que nós falamos logo no início. Maria estuda muito. Mas na hora que você vai efetivar isso na língua, essas orações às vezes se tornam longas. Aqui, 2.492 pessoas se recuperaram da Covid. A primeira oração, eu tenho o verbo, recuperaram. E outras 10.975 casos foram descartados para a doença. Então, foram descartados, o segundo verbo, a locução verbal aí. E você aprendeu o que é locução verbal. Dois ou mais verbos juntos, com um sentido. Então, tem uma oração coordenada aí. Vamos voltar já já. Na segunda, nós temos aí, após a ofensa em rede social, Gabi Brandt rebate. A gente fala aqui que o nosso coração está cheio.
Ora, a gente fala, vamos descartar o primeiro período, o segundo que está sublinhado. O grifo é nosso, viu? No jornal não tinha isso, o grifo é nosso. Então, a gente fala aqui. A gente fala aqui o quê? A segunda oração, ó, que o nosso coração está cheio, vai complementar o primeiro. Logo, na primeira nós temos a oração coordenada, período composto por coordenação. Porque eu simplesmente posso dizer, 2.492 pessoas se recuperaram da Covid-19. Pronto, terminar a minha oração. Já na de baixo eu dissesse, a gente fala aqui o quê? É um período composto por subordinação. Você lembrou agora, né? O que é coordenação e subordinação. Ok? Então vamos ver. No período composto por coordenação, nós temos, olha bem, aqui bem didático, bem para que você possa visualizar. Orações coordenadas estão divididas em dois tipos. Oração assindética e oração sindética. O que é uma oração assindética? Esse A, que é um prefixo, diz negação, ou seja, sem assíndeto, certo? Assindética. E na outra, sindética, com síndeto, ou seja, sem conjunção e com conjunção. O que é uma oração coordenada assindética? É aquela que não tem conjunção. O que é uma oração coordenada sindética? É aquela que vai ter a conjunção. E a classificação das orações coordenadas, que você está vendo aí na sua sala de aula, que você viu com o professor, que você está vendo aqui comigo, elas podem ser divididas em 5 tipos. Parece complicado, só parece, mas é muito simples. As orações coordenadas sindéticas, ou seja, aquelas que apresentam conjunção, elas podem ser divididas em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Vamos lá repetindo, para que não nos percamos? As orações coordenadas sindéticas, aquelas que apresentam conjunção, elas estão divididas em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Logo, você está percebendo que as orações coordenadas, elas podem ser subdivididas, quando vem com conjunção. E se eu dissesse assim, Maria estuda muito, vírgula, trabalha à noite. Não houve conjunção aí. Logo, as duas orações, elas são orações coordenadas assindéticas. Por que são assindéticas? Não tem a conjunção. Maria estuda muito, vírgula. Lá no primeiro período, quando eu comecei a aula, você viu, eu disse assim, Maria estuda muito e trabalha à noite. Esse e aí é uma conjunção coordenada aditiva. Logo, a primeira oração que não tem conjunção, Maria estuda muito, é uma oração assindética. E aquela e trabalha à noite é uma oração coordenada sindética aditiva. Mas como é que eu posso efetivar isso na língua? Vejamos, nós estamos num estudo gramatical, mas no contexto da língua portuguesa, como você está falando, você nem se percebe falando isso. Você acha que nem está falando isso. É por isso que você acha tanta dificuldade quando começa a estudar este assunto. Por quê? Claro, a fala, ela é mais desenvolta, ela é mais simples, é voluntária. O estudo na escrita, ou quando você começa a escrever o seu texto, na aula lá de produção textual, você tem que ter esses cuidados para não cometer falta de coesão e coerência no texto. Porque quando você erra uma conjunção dessa, a falta de coesão, e vai gerar a falta de coerência, porque o sentido vai ficar prejudicado. Logo, vamos lá relembrar. As orações coordenadas podem ser divididas em aditivas, a ideia de adição. Adversativa, e o que é uma adversativa? Ideia contrária. Maria estuda muito, mas só tira nota baixa. Ora, mas só tira nota baixa é uma ideia contrária ao estudar. Logo, ela é adversativa. Alternativa.
Ou Maria estuda ou trabalha. Uma coisa ou outra. É uma escolha, é uma alternância. Então, isso é oração coordenada alternativa. Maria estuda muito. Logo, passará na prova. É uma conclusiva. Porque se ela estuda, ela vai passar na prova. Certo? Ela vai tirar boas notas. Logo, é uma conjunção conclusiva. Estude, porque a prova será difícil. Então, eu estou dando uma explicação para que você faça ação. Estude, porque a prova será difícil. Então, é uma explicação. Vejamos que as orações coordenadas, elas são simples no estudo. Porém, elas vão requerer de você uma atenção para perceber o sentido, principalmente o sentido. Muitas vezes nós nos detemos só na decoreba das conjunções. Mas isso não é muito viável, não. Porque hoje, pelo dinamismo da língua, certo? Pela inovação, pela aplicação da língua nos contextos midiáticos, principalmente você faz uso demais desses neologismos que surgiram com o advento da internet. Quando você está lá no WhatsApp, você usa essas conjunções, às vezes, até troca. Quem nunca trocou mas, M-A-S, por mais? Mais é a ideia de adição, soma. E mas, M-A-S, é a ideia adversativa. A ideia adversativa, logo, tem que ficar atento, até na escrita. Mas na hora que você está efetivando isso no seu dia a dia, na conversa, no WhatsApp, na rede social, você nem percebe isso. Você comete e se lê do mesmo jeito, certo? Por quê? Porque a ideia lá é muito mais importante do que a escrita, certo? Eu não estou dizendo para desprezar o uso culto da língua. Não. O uso culto da língua deve ser preservado, acima de tudo. E aí nós temos, olha aqui, as ideias que advêm com as orações coordenadas. Vejamos, as orações coordenadas, só relembrando, são à direita da tela, certo? Você tem aí aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Ao meio você tem o sentido que elas produzem, o sentido, a semântica. Aquilo que eu estava falando com vocês. Hoje, nós devemos sempre lembrar muito mais o contexto, o sentido da oração. Nas orações aditivas, nós temos a ideia de adição, de soma. Eu ganhei um presente e fiquei feliz. Quando eu uso esse aí, a ideia é de soma. Eu fiz as duas coisas. Logo, eu posso ter aí uma ideia de conclusão. Porém, a ideia que às vezes eu expresso é a ideia de adição. E quais são as conjunções aditivas que você deve usar? E, nem, mas também. Quando eu digo, não estudei, nem dormi. Eu fiz as duas coisas. Ideia de adição. Não estudei, nem dormi. Certo? Então, a ideia de soma de adição. São orações coordenadas aditivas. Lembrando que, na maioria das vezes, a primeira oração ela é assindética. O que é uma oração assindética? Oração assindética é aquela que não tem conjunção. Adversativa. A adversativa vai trazer uma ideia de oposição, contrariedade. Ideias opostas. Aquilo que eu disse. Não estudei, mas brinquei. Então, a ideia de oposição. Não estudei, mas tirei nota baixa. Então, a ideia é de oposição. Então, quais são as conjunções adversativas? As conjunções adversativas são mas, M-A-S, não confundir com mais, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Eu expliquei. No entanto, você não entendeu. Então, a ideia é de oposição. Se eu expliquei, você deveria entender. Logo, as orações são adversativas aí. A ideia de adversidade, de contrariedade. Na maioria das vezes, nós, professores, cobramos muito mais a ideia do que simplesmente como antigamente nós fazíamos a decoreba das conjunções. É a ideia que prevalece hoje. Até porque o nosso estudo ele é muito mais linguístico hoje do que gramatical. E aí nós temos a ideia de alternativas.
O que é uma oração alternativa? Alternância. O que é uma alternância? É uma inconclusão ou exclusão. Pode ser uma inconclusão ou uma exclusão. Ou você trabalha ou estuda. Ou, ora, ora, já, já, quer. Conclusiva. Você tem logo, pois. Então, eu estudei, logo tirei boas notas. Eu brinquei, logo estou feliz. Portanto, estou feliz. Então, a ideia de conclusiva. E a explicativa? A explicativa é uma justificativa que eu dou. É a justificativa para a ação. Se eu dissesse, fale agora, porque eu quero ouvir. Quantas vezes seu pai não diz, fique quieto, porque eu quero. E aí? A ideia de explicação. A explicação é uma justificativa. E quais são as conjunções? Pois, porque, que. Essas são as nossas orações coordenadas. Ficou entendido? É um breve estudo, claro. Nós vamos nos deter muito mais nisso. Nós vamos estudar durante toda a nossa vida essas conjunções e essas orações, certo? Então, as orações coordenadas, só para retomar, são aquelas independentes e que são divididas em assindéticas sem a conjunção e sindéticas com a conjunção, divididas em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, certo? Para finalizar, veja alguns exemplos. Ana estuda pela manhã e trabalha à tarde. Ideia de adição. Aê, acertou. Pedro foi ao cinema, mas não gostou do filme. Ideia de quê? Adversidade, muito bem. E Igor estudou muito, portanto fará uma boa prova. Se ele estudou, a consequência vai ser tirar uma boa nota, certo? Fazer uma boa prova. Logo é uma conclusiva. Muito bem, certo? Então, estamos chegando ao final, certo? Do nosso encontro hoje. Obrigado, gente, e até a próxima. Espero ter contribuído aí. Não esqueça, período composto por coordenação independentes, ok? Fica a dica. Até a próxima.